por uma situação romântica. E esta tudo fazia para ter um processo de emancipação de saúde, pois administrava a renda do indivíduo e temia perder os benefícios recebidos. De 1960 a 1987, a cooperação científica caminhada pela independência política de Estados Unidos. A cada dia, o anseio de independência crescia na comunidade, e era difícil conter a angústia em cada cidadão saulense. Diante desse cenário, de saúde vivíamos uma tensa, com muitos conflitos entre as duas localidades. Portanto, a independência política e administrativa de saúde de Minas foi um procedimento de luta importante que, ora, progressiam, ora, os períodos permaneciam arquivados, interrompidos pelas lideranças políticas adversárias à emancipação e pelas leis que desfavoreciam a criação de municípios das pequenas localidades. E foi em 11 de setembro de 1987 que acontece o tão esperado momento. Itaú torna-se um município mineiro de número 723. E para comemorar, foi preparada uma grandiosa festa que jamais será esquecida na memória dos itauenses. No quarto capítulo, foram apresentadas as conceituações metodológicas e conduzir o resultado final, e a conclusão dos objetivos propostos no trabalho. Enfim, a Comissão de Emancipação não teve esforços para tornar Itaú independente do tratado. Foi no momento de amargura que preservou aquilo que foi a força do movimento. Em lugar da violência, a participação. Em lugar do desespero, a persistência. Em lugar do desânimo, a vitalidade renovada cada derrota. Mais uma vez,